Não sei. Tá gravando. Então, bom dia novamente. Vamos chegando. Na semana que vem, hoje é dia 24. Sim. Sim. Semana que vem, dia 2 de outubro, vai ser a última aula desse primeiro bimestre. E aí eu vou fixar com vocês, se vocês me lembrarem, né? Se não lembrarem, eu não vou. Quais são os pontos que vocês vão estudar para a prova, né? Porque eu falei mais que deputado, não foi, galera? Falei. E aí, para vocês não ficarem perdidos no meio dessa imensidão enorme é muito pleonasmo, mas em meio dessa imensidão de matérias, eu vou fixar alguns pontos para vocês estudarem. Nossa prova vai ser virtual, nossa provinha vai ser virtual, né? Tendo em vista essa pandemia, e eu acho muito triste, porque o momento de maior felicidade na minha vida é prova, né? Chego na sala, vejo a cara de desespero de vocês, assim, e mais engraçado ainda é a hora de corrigir, né? O professor tem que ter pequenas alegrias, né, galera? E aí, como não pode ser de outra maneira, né? Eu vou fazer o seguinte, eu e todos os professores, né? Nós vamos deixar meia-noite do dia 6, não, do dia 5, ou seja, enquanto tá lá terminando Fantástico, começando Domingo Maior, nós vamos disponibilizar as questões para vocês. Então, deu meia-noite no domingo, podem acessar a prova e ela vai ficar disponível até terça-feira, meia-noite. 2 dias para vocês fazerem prova. Qual prova, professora? Todas as provas de professores presenciais. Então, olha lá, prova da galera do quarto semestre, prova da Luciana e prova da Marisa. E por aí vai. Primeiro semestre vai ter minha prova da terça, minha prova da. Eu acho que eu dou aula para eles na terça, depois é o professor Renato e depois eu novamente. Ou seja, eu vou passar um recadinho em cada grupo para que vocês não se percam, principalmente o pessoal que está chegando agora. O resto já é velho de guerra, sabe como que faz. E eu estou preocupada quanto às disciplinas interativas. Vocês precisam fazer as sessões, porque já vai acabar em outubro. Então, vão lá, façam as sessões, vejam as aulas e vamos vencer essa etapa aqui. Também não vejo a hora de voltar para a sala de aula com vocês, pessoal. Eu não tenho ninguém para eu jogar um giz quando estiver conversando, então fica difícil a minha vida. Então, meia-noite do domingo, né, de domingo para segunda, tá, galera? Até dia 6 vão estar lá as questões. Como serão essas provas, pessoal? 20 questões por matéria, de verdadeiro ou falso, né? Geralmente, eu dou verdadeiro ou falso, os outros professores podem dar alternativas, enfim. Vamos dar de verdadeiro ou falso. E aí, na hora que vocês terminam a prova, já vai aparecer para vocês lá a nota, geralmente, né? E aí, nós vamos contar essa prova, mais o AVA, que tem as atividades transversais lá do AVA, que são todas as questões que vocês fazem, desafio nota máxima. Quem ficou pendurado semestre passado lembra que o desafio nota máxima salvou a pele de muita gente. E também as atividades do professor, as atividades que eu já lancei. Então, se você não fez as atividades, corre lá e veja se eu deixei você sem nota. E aí você vem falar comigo. Tinha um pessoal que não tinha acesso, e aí, caso a caso, a gente vai conversar, né? Que mais? Ah, beleza. Na outra semana, que vai ser feriado do Dia das Crianças, eu aguardo o meu presente aqui na minha residência. Eu passo o endereço para vocês, tá? Calça número 36. Ah, mentira, galera, 36 eu não uso desde os 12 anos. Oxe, eu já ia falar. Que isso?
Ô, Débora, você já está com 0, tá, minha querida? Só por você falar que eu não uso 36. Não, eu já ia falar que eu estava com um lote aqui para te mandar. Era isso que eu ia falar. Ah, que susto. Desculpa, Débora. Eu já ia te zerar aqui só por você falar que eu sou manequim Não, 44. pode colocar 100, por favor. Tá bom. Então, 36 aqui vai servir no meu braço. Que mais? Semana do dia 12, pessoal, nós vamos fazer uma semana especial de palestras com os professores top da galáxia, que é a Semana Jurídica da Anhanguera. E aí eu passo mais detalhes para vocês quando forem chegar lá. Então, vocês que estão enjoados da minha cara, da cara do professor Renato, da cara da Luciana, da Val e do Douglas, vão ter um refresco ali assistindo uma semana de atualizações jurídicas aí com os professores estrelas da Anhanguera. Professores estrelas da Anhanguera. Difícil a gente pôr no plural palavra composta, né? Então, eu acho que são 1 quilo de carne, professores estrela. Não vai plural, que quando eu adjetivo, um substantivo. Não é assim? Me ajudem. Professor, eu só sei escrever problema. Então, deixa para lá. Vamos, então, para a nossa aula. Alguma dúvida? Não? Vamos, então, eu preparei aqui uma aula maravilhosa, na minha opinião, tá, humilde? Super humilde. Sobre fixação da pena. E para a pessoa não perder o fio da meada, para não perderem o fio da meada, eu vou fazer uma breve revisão da nossa aula passada, né? Quando eu peguei o cérebro de vocês e dei um nó, porque esse tema aqui é tema para poucos mortais. Então, quem souber dosimetria da pena e teoria do crime no direito penal, já nada de braçada, né? Então, teoria do crime é penal parte 1 e dosimetria da pena é penal parte 2. Eu digo que tem 3 temas na parte geral que são para poucos: teoria do crime, fixação de pena e prescrição. Prescrição depois das provas, próximo bimestre, né? Acho que lá para outubro, a gente está em setembro. Em outubro a gente já começa a falar de prescrição, que é um tema muito legal, muito envolvente. Vamos lá, peço a ajuda de vocês para que, se eu estiver falando rápido, como diz a Rayane, né? Que me empolguei. Se eu estiver falando e o slide não estiver aparecendo, se minha voz não tiver, se não tiver audível, qualquer problema aí, me avisem, tá? Michele, se você não estiver vendo nada, só eu, você, Eu não consigo favor, esquecer. você, por favor, me avise, tá, Michele? Não estou vendo nada, só você. Então, só estou vendo você, não estou vendo nada. Né, gente? Depois que a gente arranca uma tira de couro das costas do aluninho, a gente é professor ignorante, né? Vamos lá, vamos lá. Depois eu conto o que a Michelle aprontou comigo ontem. Professora, Oi, amor. eu acho que a Kátia está querendo que a senhora libere ela para entrar na sala. Uma coisa assim, ela mandou no grupo. A Kátia, ela é corintiana, gente. Eu não quero saber, eu tô selecionando pessoal. Peraí, cadê a Kátia? Tô selecionando. Gente, pede para prova liberar. Não, jovem. Na minha sala tem a porta aberta para os aluninhos. Como assim liberar? Peraí, gente. Aí, ó. Calma, computador. Tem um dispositivo nesse Microsoft Teams que ele bloqueia os alunos, né? E eu configurei para não bloquear. Então, a porta da sala está sempre aberta. Olha lá. A Kátia conseguiu, gente? Fala para a Kátia sair e entrar de novo, pelo amor de Deus. Cadê a Kátia? Então, ó, no meu não tem esse negócio de porta fechada. Se acontecer de ter que liberar, sai e entra de novo que vai aparecer. Combinados, gente? Ah, Kátia, fala para ela entrar e sair novamente que vai. Que aqui não tem nada aqui para eu liberar vocês.
Nada. Pede, se ela está entrando pelo aplicativo, pede para ela entrar pelo... Oh, não tem nada aqui no lobby. Deixa eu ver aqui. Gerenciar permissões. Ela vai ter que sair do aplicativo e entrar de novo. Agora, por que que isso acontece, gente? Eu não sei. Quando o aluno cai e não consegue entrar de novo. Dá um desespero. Que vai mostrar para mim aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu compartilhar então minha telinha maravilhosa. Vamos precisar então, galera, de bastante concentração aqui para nossa aulinha. Vamos lá. Vou projetar o slide para ficar a tela toda e eu conseguir enxergar. E eu deixo assim para eu não desorientar. Todo mundo está vendo que nós estamos no encontro 5, fixação de pena privativa de liberdade? Todo mundo vendo? Sim. Sim. Que beleza! Quando a Kátia entrar, alguém me dá um grito. Então, semana passada... Uhul! Que delícia! Ô, Kátia, graças a Deus. Eu fico na angústia, gente. Eu sou angustiada. Encontro 5. Nós começamos a falar de fixação de pena na aula passada. Então, eu vou fazer só um resuminho aqui sobre fixação de pena. E quem perdeu o fio da meada, volta na aula passada que está no YouTube ou tá lá no AVA de vocês e vejam o encontro 4. Aqui, essa aula, ela é importante para nós, porque quando a gente for lá na frente aprender recursos no direito penal, recursos do processo penal, a gente precisa saber o que está errado na sentença para poder recorrer. Então, é primordial que a gente saiba a fixação de pena se a gente quiser recorrer de alguma coisa. E na OAB, quem for fazer direito penal, a gente basicamente recorre de decisões. É difícil ter uma decisão que seja antes da sentença. Então, aqui vai ensinar, o Código Penal vai ensinar a gente como que fixa a pena privativa de liberdade de uma pessoa. Nós vamos pegar lá a letra genérica da lei e vamos aplicar num caso concreto. Vai estar lá o tipo penal e o tanto de pena. Por exemplo, de 6 a 20 anos. Como que eu sei que essa pessoa vai pegar 6, 7, 8 até 20? É aqui, com esse critério que a gente vai aprender, que é o tal do critério trifásico. 3 fases. Na primeira fase, a gente viu semana passada, que são as circunstâncias judiciais. Hoje nós vamos ver a segunda fase, que são as causas de aumento e diminuição. A gente precisa ficar atento e saber o critério de dosimetria para identificar as eventuais falhas do juiz, porque são essas falhas que vão nos dar êxito em uma apelação. Vamos pensar que o juiz não considerou a confissão do acusado para diminuir a pena, para atenuar a pena em 1/6. A gente apela pedindo lá para o tribunal que ele reconheça essa atenuante de pena. Ou nós, do Ministério Público, a gente verifica que o juiz não considerou a reincidência. Apelamos para que o juiz considere a reincidência para piorar a vida do condenado. Ou o juiz considerou a reincidência 2 vezes, na primeira fase como antecedentes e novamente na segunda fase como reincidência. Apelamos porque isso daí é dupla imputação pelo mesmo fato, é proibido, é chamado ne bis in idem. E aí pedimos para que seja computado apenas uma vez. Vamos então falar da pena privativa de liberdade. Lembrando aqui
que existe o tal do tecnicismo. A gente, como estudante de direito, não pode falar como se a gente fosse leigo. Cada fase vai ter um nome diferente para a gente tratar. Pena base, que é a primeira fase, nós vamos falar de circunstâncias judiciais. Segunda fase, nós vamos falar de causas de atenuantes e agravantes. Causas que atenuam a pena e causas que agravam a pena. E na terceira fase, nós vamos falar de causas de aumento e diminuição. Aprendendo tudo isso, eu vou exigir de vocês que vocês não chamem tudo de agravante, tudo de diminuição, porque é isso que a gente vê na televisão. Eu quero que vocês falem circunstâncias judiciais, já sabe que está lá na primeira fase. Causa de aumento e diminuição. Por exemplo, uma causa de diminuição é a tentativa. Está lá na terceira fase que nós vamos considerar. Como que eu sei que tentativa é uma causa de diminuição? Porque ela vem com uma fração para diminuir. Fração, sempre terceira fase. Nós vamos chegar lá na aula que vem. A aula que vem a gente termina essa tal de dosimetria de pena. Então, o que é esse tal critério trifásico ou critério de Nelson Hungria, que foi o Nelsinho que fez nosso Código Penal, né, que entrou em vigor lá em 1940. Olha lá no artigo 68, como que o Nelson Hungria disse que a pena tem que ser fixada. Olha lá, a pena base, primeira fase, será fixada atendendo ao critério do artigo 59. Lá no artigo 59, nós estudamos todinho ele a aula passada, e aí a gente viu que existem 8 circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, motivo, comportamento da vítima, 8 lá, motivos, vários. Em seguida, vimos a primeira fase, cada circunstância judicial que atenua ou que piora a vida, aumenta de 1/8. Lembrando que não pode ir abaixo do mínimo nessa fase. Na segunda, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes. Hoje nós vamos aprender o que são as circunstâncias atenuantes e agravantes. E por último, as circunstâncias de diminuição e aumento. Olha lá, 3 fases, pô, que maravilha! Vamos lá então. Olha lá, qual que é o critério trifásico, então? Primeira fase, circunstâncias judiciais. Segunda fase, circunstâncias agravantes e atenuantes. E na terceira, causas de aumento e diminuição. Guardem essas nomenclaturas aqui, esses nomes, porque eles são pedidos, né? A gente chama de tecnicismo de sentença. É pedido para a gente na prova da OAB. Se você chama de tudo de agravante ali, vai ter uma desconsideração na sua nota. Então, é simples, né? Como que eu faço para lembrar? Vou dar minha dica para vocês, né? Eu não posso dar todas as dicas que eu faço para lembrar, porque às vezes as coisas que eu faço para lembrar são meio esdrúxulas, né? Eu invento uns nomes e tal. Mas essa daqui é light, eu posso ajudar vocês aqui se esse critério serve para vocês. Vamos lá. Primeira fase, circunstância judicial, não tem como fugir. Agora, a segunda fase, ó, causas de aumento, agravantes e atenuantes. E depois, causas de aumento e diminuição. Como que eu vou lembrar qual que é da primeira, qual que é da segunda? Ó, eu ponho em ordem alfabética. AA, aumento, agravante e atenuante, segunda. AD, terceira, já que diminuição vem com D. Ó, descobri a América. Mas ó, que legal, se a gente colocar em ordem alfabética a segunda fase e a terceira, a gente já sabe aonde que elas estão. Agravante, atenuante, segunda, aumento e diminuição, terceira fase. Vamos lá, pum! Primeira fase, então, na aula passada, nós estudamos as circunstâncias judiciais, onde elas estão, lá no artigo 59. Aí nós vimos o que é culpabilidade, o que são antecedentes, conduta social, personalidade do agente, os motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima. São 8, cada uma vale 1/8. Então, eu pego o intervalo de pena, pego a pena mínima e a pena máxima, subtraio.
E aí vai aparecer ali quanto que é um intervalo dessa pena. Divido por 8. Cada uma vale 1/8. E aí, reincidência penal não pode ser... Ixi, peraí que essa súmula não tem nada a ver, eu volto nela. E aí, pessoal, nós vamos chegar num valor de 1/8. A partir da segunda fase da dosimetria, olha só, eu vou explicar novamente essa conta já já. Ó, com o valor da pena base, que é formado pela pena mínima, e o acréscimo ou diminuição de 1/8 do intervalo de pena da primeira fase, passa-se a segunda fase. Chego na segunda fase com a pena da primeira fase, se foi aumentada ali. Senão a gente continua no mínimo. Se não tiver nenhuma circunstância judicial, continua no mínimo. Lembrando que na primeira e na segunda fase, a pena não pode ficar abaixo do mínimo. Olha a súmula, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre essa segunda fase e a primeira fase. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo. Pode ter várias circunstâncias atenuantes aqui que não vai diminuir abaixo do mínimo. Qualquer crítica da doutrina acerca dessa súmula aqui está piorando a vida de uma pessoa sem ter lei para isso. Então a gente vai para cima, né? Mas olha a nossa força perto do STJ. Até que ele mude o entendimento, a gente vai lá. Água mole em pedra dura. Porque se a gente for lembrar dos princípios do direito penal, só pode piorar a vida do réu se tiver lei para tanto. E o STJ passou por cima disso. Ele está falando, a lei não fala nada que na primeira e na segunda fase não pode a pessoa ter a pena abaixo do mínimo. Mas vem o STJ e diz que não pode. Então, para o AB, a gente continua com essa aqui. Na primeira e na segunda fase da dosimetria, mesmo tendo circunstâncias judiciais favoráveis e mesmo tendo atenuantes favoráveis, o melhor da vida para essa pessoa aqui é ficar na pena no mínimo, sem subir nada. Beleza até aqui? Nessa etapa, agora na segunda fase, analisaremos as causas agravantes e atenuantes. O quanto de pena na primeira fase será dividido por 6. Na segunda, desculpa, gente. Daqui a pouco eu arrumo antes de postar para vocês. O quanto de pena da primeira fase... Ah, entendi. O quanto de pena da primeira fase será dividido por 6. E cada agravante valerá mais 1/6 e cada atenuante valerá menos 1/6. Aí eu fiz aqui um exemplo para vocês. Eu sou uma péssima professora de matemática, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Já que matemática não é meu forte, vou tentar explicar. Como que eu fiz aqui? Olha o exemplo. Artigo XXX, isso, e qual que é a conduta criminosa? A pena, que é o que interessa para a gente, reclusão de 2 a 10 anos e multa. Então, a gente vai fazer uma dosimetria dessa pena aqui. 2 menos 10, 8. Já sei qual que é o intervalo de pena. Então, eu vou usar aqui a pena mínima, 2 anos. Então, na primeira fase, cada circunstância vale 1/8 desse intervalo de pena. 2 menos 10, 8. Aí eu vou pegar 8 e vou dividir por 8, já que cada uma vale 1/8. Claro que eu estou fazendo a conta bem certinha aqui. Então, cada circunstância judicial aumenta de 1/8. 1/8 é 1 ano. Então, a pena começa aqui com 2 anos. Aí a pessoa tem maus antecedentes. Uma circunstância judicial desabonadora, de 2 vai para 3. A pessoa tem uma conduta desregrada, conduta social desregrada, aumenta mais 1 ano, de 3 vai para 4, até chegar ao máximo. São 8 circunstâncias. Se ele tiver as 8 circunstâncias negativas na primeira fase, ele já vai para o máximo de pena. Mas se ele tiver circunstâncias neutras, não sai do lugar. O juiz não se manifesta, quer dizer, se manifesta dizendo que não valora.
E se tiver circunstâncias que beneficiam aquela testemunha, lembra que eu falei para vocês, testemunha de beatificação, que não viu nada do crime, mas vai lá dizer que ele é santo, diminui. E aí, primeira fase, a gente vai ter as circunstâncias judiciais. Aí coloquei aqui o intervalo de pena, cada uma vale 1 ano. Saímos, então, da primeira fase com a pena base. Vamos para a segunda. Ó, então, inicia-se a fixação com a pena mínima, 2 anos. Nessa fase, o juiz reconheceu 4 circunstâncias judiciais. Então, aumenta de 4 anos a pena mínima. Olha lá, 2 anos, reconheceu 4 circunstâncias. Nesse exemplo, cada circunstância vale 1 ano. E aí a pena vai para 6 anos, obviamente. 4 mais 2, 6. Professor, e se for menor o intervalo de pena? Aí a gente vai ter que dividir em meses, né? Por exemplo, a pena vai de 2 a 4. Como que eu faço? Divido por 12 cada ano, e aí eu tenho 24 meses dividido por 8. Aí 1/8 vai ser a divisão de 24 por 8. E aí eu conto o aumento e a diminuição em meses. Então, se não tiver certinho, que nem nesse meu exemplo, eu divido por meses. Mas não se preocupem, pessoal, a OAB não pede conta, por enquanto, né? Eu dou aula de estágio de segunda fase e eu não vejo a OAB pedindo conta. A hora que começar a pedir conta, aí é a hora da gente começar a se preocupar mais com isso. Mas nada impede que vocês comecem a fazer contas, porque na vida prática a gente precisa saber se o juiz calculou certo. Apesar que existem uns programinhas de cálculo de pena. Vamos lá. Segunda fase. Pena intermediária. Nós vamos chamar de pena intermediária, porque ela ainda vai para a terceira. Então, ainda não estou com a pena fixada. Pena intermediária, 6 anos. Saí com a pena base de 6 anos. Aqui eu vou verificar a presença de atenuantes e agravantes. E a jurisprudência vai fixar, já que não tem nada no Código Penal, que cada uma das agravantes e cada uma das atenuantes vai valer 1/6 da pena base. Qual que é a pena base? 6 anos. Se eu encontrar uma agravante, aumenta de 1/6. Aí eu encontro uma atenuante, volta para o 6. Entenderam? Ó, então eu coloquei aqui, segunda fase, saí com a pena base de 6 anos. Verifica-se a presença das circunstâncias atenuantes e agravantes. Ai, misericórdia. Eu deixei aqui o celular. Verifica-se a presença das circunstâncias agravantes e atenuantes. Cada uma delas vale 1/6. 1/6 de quanto, professora? Da pena base. Pego a pena base e divido por 6. Eu fiz a conta certinha aqui de novo, né? De propósito, cada 1/6 dessa pena vale 1 ano. Então, eu já saio com a pena base 6 anos para ver se ela vai aumentar e vai diminuir. Vamos supor que aqui nessa segunda fase eu tenha 5 circunstâncias atenuantes. 5. Então, a pena vai ficar em quanto? 1 ano. Pode? Não, porque a pena mínima são 2. Então, se eu tiver 5 circunstâncias, o correto seria a pessoa ficar com 1 ano aqui. Não pode, porque o STJ, a gente viu lá na súmula, que não pode ficar abaixo do mínimo. Então, mesmo se ele tiver várias circunstâncias atenuantes, não pode ficar abaixo do mínimo. O mínimo que ele vai sair daqui são 6 anos. Maravilha. Então, vamos pensar aqui que nessa segunda fase se reconheceu 2 circunstâncias agravantes. 2, nenhuma atenuante. Vamos ferrar com o cara aqui. O que vai acontecer? Vai para a terceira fase com 8 anos da pena intermediária. Aí na terceira fase a gente continua a conversar. O que eu quero que vocês lembrem dessa primeira e dessa segunda fase por hora? Que na primeira fase a gente vai contar 1/8 do intervalo de pena. Na segunda fase, a gente vai contar 1/6 da pena base, não do intervalo de pena. Esqueçam o intervalo de pena na segunda fase. E vamos lá, vamos ver que raio que são essas circunstâncias atenuantes e agravantes. Começar.
Para ficar mais fácil, pessoal, eu já vou colocar o artigo do... Ah, ficou até um sorrisinho aqui, que lindo. Eu já vou colocar para vocês aqui as circunstâncias agravantes conforme está lá no Código Penal, para a gente falar de uma por uma. Vão anotando aí, eu vou deixar lá o materialzinho de apoio para vocês, vai ficar legal. As circunstâncias agravantes vão estar no artigo 61 e 62 do Código Penal. Vamos falar aqui delas. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Já começa uma parte importante aqui. As circunstâncias agravantes, elas pioram, obviamente, a vida da pessoa, na segunda fase da dosimetria. Isso significa que, para existir uma circunstância agravante, ela tem que estar prevista na lei. O juiz não pode tirar uma circunstância agravante da cartola. Vamos ver que as circunstâncias atenuantes, até pode o juiz pensar, poxa, mas isso aqui atenua a pena dele. Eu, no caso, faria igual. Pode pensar. Mas não tem essa atenuante na lei, o juiz pode pôr como atenuante genérica, porque é para beneficiar. Mas para piorar, vamos lembrar do princípio da legalidade, tem que estar escrito na lei. Esse é o primeiro ponto. Agravante, somente se tiver escrito na lei. Então, se vier na OAB ou numa prova qualquer, dizendo que o juiz agravou por uma circunstância que não existe na lei, mas ele entende ser fundamento, está errado. É o legislador quem escolhe quem são as agravantes. Quais são as agravantes? Depois, quando ele fala assim, quando não constituem ou qualificam o crime. O que significa isso? Constituir a agravante, quando a agravante constitui o crime, significa, na própria conduta criminosa, já tem essa agravante lá. Por exemplo, matar o próprio filho. Matar o próprio filho. Durante o parto ou logo após. Concorda que o ato de matar o descendente já faz parte do tipo penal? Então, eu não posso piorar a pena dele aqui por ter matado um descendente. Eu vou 2 vezes piorar a vida da pessoa pelo mesmo fato. Então, o legislador já fala, olha, se essa circunstância que está aqui como agravante faz parte do tipo penal, não conta de novo. E o que é qualificar o crime? Qualificadora, pessoal, vou mostrar para vocês no Código Penal o que é uma qualificadora. Vamos lá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou compartilhar a tela com vocês aqui, para a gente descobrir tecnicamente o que é uma qualificadora. Todo mundo bem quietinho. É lindo. Qualificador. Cadê o meu Código Penal? Tá aqui. Olha lá. Vai aparecer já para vocês. Lembrando que para a televisão tudo é qualificadora, tudo é qualificadora. A qualificadora entra nesse critério trifásico? Não, a gente já vai ver que não. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo daquela quando não constitui o crime, ó. Eu tenho aqui uma circunstância agravante, que é esse aqui. Que é essa daqui, ó, que eu estava falando para vocês. Contra criança, contra maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Vamos pegar esse mulher grávida aqui. Então, se eu cometo crime contra uma mulher grávida, a pena aumenta de 1/6 contra a mulher grávida. Mas vamos pegar o crime, por exemplo, aqui, vamos pegar o crime de aborto.
Vai para baixo. Vamos pegar o crime do aborto lá para baixo. Aqui a gente fala aquela primeira parte, quando constitui o crime. Ixi, é mais fácil eu ir mais para assim, né? Ou não? Aqui. Olha lá. Provocar aborto, ao exemplo do 126. Provocar aborto com consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4 anos. Como que a gente parte da pena mínima aqui para dosar essa pena? 1 ano. Qual que é o intervalo de pena? 1 menos 4. 3 anos de intervalo de pena. 3 anos eu multiplico por 12 para saber quantos meses tem, depois divido por 8 para saber quanto que é 1/8. Aí passou a primeira fase, vamos para a segunda fase. Na segunda fase, eu não vou poder levar em consideração a qualificadora que fala praticar o crime contra a mulher grávida, já que o aborto pressupõe que a mulher está grávida. O que é o aborto? Interromper gravidez, matando o produto da concepção. Vocês entenderam essa parte quando ele fala assim, não constitui o crime? Já constitui o crime de aborto que ele seja contra a mulher grávida. Então, se já constituiu o crime, eu não posso levar em consideração a agravante de mulher grávida. Essa aqui é a primeira parte que eu queria explicar para vocês. Na segunda parte, a gente tem que identificar o que é uma qualificadora, o que é um crime qualificado. Vou voltar aqui para o artigo, por exemplo, 121, que é um artigo que eu gosto muito. Pode falar, quem tiver dúvida pode falar. É eu, Rayane. Oi, Rayane. Eu não entendi a parte que a senhora falou da agravante sobre a questão de descendente, porque assim, como já tem no Código Penal, então não ia valer se eu agravasse mais a pena com a questão O que eu quis dizer? Deixa eu mostrar para você aqui, né? Deixa eu mostrar para você aqui. Na parte da qualificadora, eu vou usar esse exemplo que você quer saber. O que significa tipo simples e tipo qualificado? Quando a gente fala em qualificadora de pena, significa que a pena para o crime vai mudar completamente se acontecer a qualificadora. Qual que é o tipo simples do homicídio? Matar alguém, ponto. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Essa é a reclusão. Olha aqui o tipo qualificado. O tipo qualificado significa se o crime teve qualquer uma dessas qualificadoras aqui, ó. Paga, promessa de recompensa, motivo torpe, motivo fútil, traição, emboscada, dissimulação, execução de outro crime. Olha para quanto vai a pena, que era de 6 a 20, 12 a 30. Então, vai mudar completamente a pena quando ele for qualificado. Então, em vez da gente começar a dosimetria pela pena de 6 a 20 anos, a gente começa a pena de 12 a 30 anos. Essa é a qualificadora, modificou a pena. A qualificadora entra no critério trifásico? Não, porque a gente já parte da pena qualificada. Aconteceu qualquer dessa situação, qualifica a pena. Aí vamos lá para a parte do exemplo para vocês. Olha lá. Contra a mulher por razões de sexo feminino, contra a autoridade, reclusão de 12 a 30 anos. E vamos pensar aqui, olha só, que eu matei a minha filha, né? Eu matei a minha filha. Por que eu matei a minha filha? Porque ela estava namorando com o rapaz das Tiquititas. Não, eu não matei, aquele matou os outros, né? Horroroso. Eu matei a minha filha porque eu não aceitava o namoro dela, né? Então, matei minha filha. Ela falou, não, eu quero namorar. Eu falei, não, você vai ter que casar com 18 anos, virgem. E a pessoa vai ter que vir aqui na casa pedir namoro, primeiro noivar,
depois, aquelas histórias todas, né? Então, não vou fazer isso. Vai lá e mato. Mato por quê? Porque ela não estava me obedecendo, né? Olha lá, eu matei porque eu menosprezava ela. Se ela é mulher, ela tem que seguir o que eu estou mandando. Então, vejam que isso se chama o quê? Feminicídio. Eu matei por razões do sexo feminino a minha filha e eu considerei a violência doméstica aqui. Eu acho que esse exemplo ainda não vai ficar claro. Vamos pensar em outro exemplo aqui. Aqui. Eu matei, então, qualquer outra pessoa, porque eu não quero confundir mais a cabeça de vocês. Eu matei qualquer outra pessoa aqui com veneno. Fiz uma comidinha, coloquei um pouquinho de veneno aqui para a pessoa. Então, só o fato de eu ter colocado veneno vai qualificar a pena, que vai sair do tipo simples para o tipo qualificado. E aí a punição dela vai aumentar de 12 a 30. Em vez de ser de 6 a 20, vai para 12 a 30. O que eu estou querendo explicar aqui? Que se o crime foi feito com emprego de veneno, sai do tipo simples, vai para o tipo qualificado. Eu não posso piorar nas outras fases pelo mesmo uso do veneno. É isso que eu quero dizer. A mesma coisa contra ascendente e descendente. Se eu já uso em uma fase, eu não posso usar novamente em outras fases a dosimetria da pena, né? Olha só. Aqui significa, se eu já usei para qualificar, eu não posso agravar novamente. É isso que o artigo está dizendo. É isso que o artigo está dizendo lá no artigo. É isso que o artigo 61 está dizendo para a gente. Quando ele fala assim, 61, quando ele fala, menino, quando ele fala assim, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Quando não constituem ou qualificam o crime. Então, se a gente encontrar qualquer circunstância agravante fazendo parte do próprio crime, a gente já não pode piorar novamente pelo mesmo motivo. É simples. E uma coisa que sempre aparece nas provas e vai dizer o seguinte: vocês já ouviram na televisão alguma vez, e a televisão não tem técnica nenhuma jurídica, né? E já ouviram falar assim, roubo agravado por arma de fogo? Vocês já ouviram falar? E agravou pela arma de fogo? Vamos lá no caso do roubo, ó. O que é roubo? Não, roubo qualificado, acho que é qualificado. Olha lá, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, a pessoa. Olha só, qual que é a pena aqui? Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Eu só posso falar que o roubo é qualificado quando essa pena for modificada completamente. Quando vier aqui, ó, uma fração, então eu tive uma causa de aumento ou causa de diminuição. Onde que eu vou contar isso? Na terceira fase da dosimetria. Ó, então aqui, parágrafo 2º, a pena aumenta de 1/3. Quando? Quando eu tenho mais de uma pessoa, se a vítima tiver num carro forte, se tiver levado o veículo para outro estado. Isso aqui é qualificadora? Não, é uma causa de aumento. E aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. A pena aumenta de 2/3, causa de aumento, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Então, tecnicamente, nós nunca poderemos falar roubo qualificado pelo uso de arma, porque não é uma qualificadora, é uma causa de aumento de pena, já que vem numa fração. Quando o roubo é qualificado, vamos ver aqui embaixo, ó. Se a violência resulta lesão corporal grave, ó a pena como muda,
de 7 a 18 anos. Mudou completamente, não tem acréscimo, ela muda. Ou se teve a morte, que é o chamado latrocínio, a pena vai para quanto? 20 a 30. Então, eu só vou ter roubo qualificado quando existe lesão corporal de natureza grave ou se a pessoa morre. A pena muda. Só para a gente fechar aqui e fazer um intervalinho rapidinho. O que é lesão corporal de natureza grave? Olha aqui, ó. Se ela resulta, tá no parágrafo 2º do 129, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto. Isso aqui são os casos de lesão corporal de natureza gravíssima, né? Natureza grave está aqui, e esse artigo vai englobar os dois: incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente e aceleração do parto. Então, vocês conseguiram ver a diferença entre qualificadora e constituição de pena? Era isso que eu queria lá, logo no comecinho, que vocês entendessem a diferença. A constituição de pena, então, ela vai fazer parte do tipo penal, e a qualificadora, ela vai, se ela aparecer, ela muda a quantidade de pena. Até aí, maravilha. Estamos aqui, então, na primeira circunstância de pena, que são as circunstâncias que sempre agrava a pena, quando não constituem ou qualificam. Primeira delas é a reincidência. A reincidência é um efeito da condenação que vai trazer prejuízo para o réu aqui durante um belo tempo. Mas vamos parar aqui 10 minutinhos só, para a gente tomar um café. São 9h10, 9h20 eu estou de volta. Pode ser, galera? Vou parar aqui um pouquinho. Alguma pergunta até aqui? Tá? A gente já volta. Então, eu vou fazer um intervalinho bem rapidinho, aí a gente termina um pouquinho mais cedo, se der, né? Porque eu tenho tanta coisa para falar. Mas a gente já volta. 10 minutos. Tchau, em vocês. 10 minutinhos. Professora, a gente já volta. Tá bom, até já. Não me abandone.
Estamos de volta, vamos continuar aqui. Galera, acorda aí, vamos voltar para a nossa aula. Vou, então, partir de onde nós paramos. Agora sim. Acho que vocês já estão vendo que eu vou passar para a dosimetria. Eita, vamos ver essa súmula que eu deixei passar? Ah, tá, reincidência, a gente já vai falar dela. Reincidência, pessoal, reincidência. O que é isso, reincidência? Eu desafio vocês aqui com esse tema, que é um tema simples, mas o pessoal não entende e complica. Reincidência é uma agravante de pena. Agravante de pena significa que vai ser usada na segunda fase. E aí, vejam que eu fiz um recorte na lei aqui, que nós vamos começar pela reincidência, e eu trouxe já, puxei lá de baixo o artigo 63, que vai descrever para a gente de forma clara, luz solar, o que é uma reincidência. Vamos lá. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Eu primeiro, então, vejo se a pessoa, na hora da sentença, aqui nessa hora, quando o juiz começa a analisar se essa pessoa tem reincidência, ele vai lá na ficha criminal anterior dessa pessoa e verifica. Será que ele já passou por aqui? Será que ele já teve uma condenação com trânsito em julgado? Será que ele já passou por um processo criminal e mesmo assim continua cometendo crime? E olha só, a reincidência, ela piora a vida da pessoa durante um bom tempo da vida dela. É o recado do legislador. Você tem uma passagem aqui que eu não vou te punir tanto, mas da segunda vez vai piorar a sua vida. Então, nessa hora, o juiz olha para a vida pregressa do réu e, havendo uma condenação anterior, o juiz vai piorar a vida dele. Mas detalhe, essa condenação anterior, ela tem que durar 5 anos após o cumprimento da pena. Então, vamos supor que a pessoa tenha sido condenada a 10 anos, a reincidência vai valer durante esse período de 10 anos e mais 5 anos após o cumprimento da pena. Durante esses 15 anos, se a pessoa vier a cometer um novo crime, ela vai ser considerada reincidente. Olha só, então, eu tenho tem que ficar bem claro, né? Praticou o primeiro crime, depois vem a sentença desse primeiro crime. Eu só considero essa pessoa reincidente depois se ela cometeu um novo crime, né? Porque já teve uma sentença definitiva. Quando a gente fala trânsito em julgado, sentença definitiva. Então, se essa pessoa cometeu vários crimes, ela continua sendo tecnicamente primária. Pode falar, alguém? É quanto tempo você falou? 5 anos? 5 anos. Já vou ler o artiguinho aqui para vocês. Vamos lá. Ah, tá, obrigada. Professora, Vai estar aqui. Pode falar. deixa eu te fazer outra pergunta. As agravantes, no caso, é de 1/6, né? Ou é 1/8? 1/6. 1/6? Na primeira fase da dosimetria, é 1/8, né? Isso, exatamente. Ah, tá. Todos esses números foi a jurisprudência que inventou, tá? Vocês não vão achar no código. São os julgados são tudo da jurisprudência. Aqui, o que eu estava falando sobre reincidência aqui? Está no artigo 64. Lembra que a reincidência é uma piora. Então, a piora tem que estar escrita no código. Olha lá. Não, e está escrito assim, o problema eu acho o problema aqui está sendo na redação, porque ele fala do que não pode, né? Olha lá. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos,
computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Nós vamos estudar nas próximas aulas, né, o que é suspensão condicional da pena, o que é livramento condicional. Mas olha como o raciocínio aqui está entroncado. Deixa eu traduzir para vocês. A reincidência só vai prevalecer, vou fazer a contrário senso, só vai incidir a reincidência num período de 5 anos após a extinção da pena por qualquer motivo. Ele teve uma condenação, então, de 8 anos. Durante esses 8 anos do cumprimento da pena, ele é reincidente se ele cometer novo crime? Sim. Acabou a pena, extinguiu a pena, o juiz extinguiu a pena, já pagou tudo que ele devia para a sociedade. Ótimo. Mais 5 anos ele ainda é considerado reincidente. Mas essa reincidência só vai surtir efeitos para a vida dele se ele cometer novo crime. É o que está dizendo ali o artigo 64, inciso 1º. Então, tem que interpretar esse artigo da seguinte maneira: eu conto a reincidência do período que ele tem de cumprimento de pena, mais 5 anos. A gente chama esses 5 anos de período depurador. Depois, não se consideram crimes militares próprios e crimes políticos como reincidência. Olha só, o que significa isso? Crimes militares próprios são crimes que estão somente no Código Penal Militar. Então, se a pessoa foi condenada por um crime militar próprio, ele não é considerado reincidente no direito penal comum. Então, vamos pensar que um militar, né, pessoa abrangida, né, pela hierarquia militar, vamos pensar num soldado. Esse soldado abandonou o posto. Um exemplo de um crime militar próprio. Abandonou o posto. Era para ele, o serviço dele era até às 6 da tarde, depois o Reinaldo me ajuda. Era até 6 da tarde, só que às 6 da tarde não chegou o outro policial que deveria rendê-lo ali, onde ele estava fazendo o serviço X. Deu 6, deu 7, deu 8 e nada desse outro policial aparecer. O que ele fez? Foi embora, largou sozinho lá o posto policial. Ele, então, vai responder uma sanção por ter saído ali do posto dele. Ou, por exemplo, ele estava trabalhando, só que ele estava sem a tarjinha, que está escrito o nome e a identificação dele. Ele estava sem bota, ele estava de farda e chinelo e tênis. Tudo isso aqui tem punição na esfera militar. Mas tem punição na esfera penal para nós civis comuns? Não. Por isso que o Código Penal Militar não pode, os crimes militares próprios, ou seja, aqueles que só existem no Código Penal Militar, não podem ser considerados como reincidência. E crimes políticos. Crimes políticos, pessoal, na verdade, são infrações administrativas. Por exemplo, improbidade administrativa, gastou mais do que deveria. Esses crimes são crimes administrativos, então não são, a natureza deles não é de crime, mas de infração administrativa, como uma multa. Não consideram-se, então, como reincidência. Então, tem essa observação aqui, e para ficar bem simples, eu vou deixar para vocês no material isso aqui. Como que a gente entende como reincidência? São 3 momentos aqui. Primeiro momento, condenação penal definitiva por crime no Brasil ou no exterior. Segundo momento, cometeu um novo crime, reincidente. Condenação penal definitiva por crime no Brasil ou no estrangeiro. Segundo momento, cometeu uma contravenção. Lembra lá na primeira aula que a gente fez uma diferenciação, o que era crime, o que era contravenção, que a gente verificava pela pena. Quando fosse multa isoladamente ou prisão simples, era contravenção, né? E aí, se eu cometi um crime e depois uma contravenção, vai ser reincidente, porque está escrito lá na lei de contravenções. Lembra que o crime é mais pesado que a contravenção. Ótimo. Mas olha aqui essa terceira opção. Primeiro, eu tenho uma condenação por contravenção.
Tava eu lá fazendo a minha fezinha no jogo do bicho, né? Eu sonhei com o professor Renato, que o professor Renato estava com aquele problema que ele tem todas as manhãs de desregulação intestinal, e aí eu contei para minha mãe ela conhece todos os bichos do jogo do bicho, não me perguntei por quê, ela falou, então joga na borboleta. Aí eu fui e joguei na borboleta, nem sei qual que é o número da borboleta. E deu borboleta, saí toda feliz, só que me pegaram nessa. E aí eu respondi pela contravenção do jogo do bicho. Ótimo. Mas, né, lá para frente acontece um pequeno homicídio. Eu mato o meu marido, né, mato ele com um caldeirão de óleo quente na cabeça. Nesse caso, né, eu tive uma contravenção. E depois... Não, aí eu falei contravenção e contravenção, né? Não, aqui esqueçam o óleo quente na cabeça do meu marido. Contravenção do jogo do bicho, e eu fiquei feliz ganhei a fezinha, fui condenada pela contravenção. Mas eu sou brasileira e não desisto nunca, joguei de novo, fui condenada novamente. 2 contravenções. Eu sou reincidente, minha pena vai aumentar? Sim, contravenção com contravenção dá reincidência. Depois, eu cometi uma contravenção, joguei no jogo do bicho e depois matei. Então é contravenção mais crime. Nesse caso eu não sou reincidente. Por quê? Né? Porque o código lá no artigo 63 fala crime anterior. Quando o legislador quis abranger a contravenção, ele coloca infração penal, que é o gênero. Quais são as espécies, crimes e contravenções. Então, quando ele fala que a reincidência é por crime anterior, não vai gerar reincidência se eu tiver uma contravenção anterior. Guardem isso. Então, está aqui o terceiro momento. Não gera reincidência por falta de previsão legal, mas gera maus antecedentes. Pode ter um antecedente ali? A doutrina vai dizer que pode ter por uma contravenção anterior. Isso aqui é meio... dá para dar uma brigada, né, sobre os maus antecedentes. Mas a maioria diz que uma contravenção anterior ela não tem força para efetuar uma reincidência, mas pode configurar maus antecedentes, porque é uma sentença anterior com trânsito em julgado. E por último, eu tenho uma contravenção penal por um crime no estrangeiro e cometo um crime aqui no Brasil de contravenção. Um crime não. Cometo um novo crime ou uma contravenção aqui. Veja, não gera reincidência quando a contravenção é no estrangeiro. Por quê? Está lá na Lei de Contravenções Penais acerca da reincidência. Em resumo, na Lei de Contravenções Penais vai dizer que vai gerar reincidência na contravenção se anteriormente tiver um crime ou uma contravenção praticadas no Brasil. E no caso do crime, para gerar uma reincidência, eu preciso de um crime anterior. Contravenção não tem força suficiente para dizer que uma pessoa é reincidente no aspecto do crime. Beleza? Leiam essa tabelinha e guardem, porque isso aqui é importante para nós. Né? Circunstâncias agravantes. E agora, já passamos a primeira, que é ter reincidência. Tendo reincidência, agrava. Que mais agrava? Olha lá, ter o agente cometido o crime. Aí aqui a gente vai da motivação do cometimento do crime. Primeiro, por motivo fútil ou motivo torpe. O que é motivo fútil, pessoal? Motivo desproporcional. Eu matei porque pisou no meu pé na balada. Eu matei porque olhou para o meu namorado. Eu vou lá e mato aquela pessoa, porque é um motivo totalmente desproporcional, né? E motivo torpe. Motivo torpe é aquele motivo do crime que causa ojeriza, horror, torpeza. Você vê a maldade da pessoa. Nossa, matou igual matou para arrancar a criança de dentro da barriga e dizer que era dela, né? Que eu vi esses dias na televisão, fiquei consternada com aquilo, né? Até sonhei, né? O nosso inconsciente é interessante, a gente vê alguma coisa que choca,
E aí depois a gente até sonha, porque fica no nosso inconsciente lá vagando, né? É um motivo que causa, assim, tremenda de um choque, né? E olha só, lembre-se que nós temos também crimes motivados por futilidade e torpeza. Então, se o crime já foi qualificado, não pode usar essa agravante de novo. Já usou para qualificar. Motivo fútil, então, é um motivo desproporcional. Briga de trânsito. Não tem coisa mais fútil que briga de trânsito, né, gente? No trânsito, deixa embora, a pessoa não quer te dar passagem, aí você pensa assim, eu sempre penso, ele está tirando a mãe da forca, o pai da forca, deixa ele embora. Nunca, briga no trânsito é a pior besteira que tem, né? Deixa essa pessoa ir embora, senão dá um problemão, né? E torpeza que causa repugnância. Aqui, pessoal, a gente vai chamar de crimes, esse B, consequencial. Ó, para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Aqui nós vamos chamar de conexão consequencial. Para nós, para a gente lembrar, queima de arquivo. Para eu, por exemplo, matar o empresário, sequestrar, desculpa, o empresário, eu tenho que matar o segurança dele, o guarda-costa, Kevin Costner. Que lindo, né? Para eu poder ocultar o crime, eu preciso cometer um outro crime. Olha lá, por exemplo, ocultação de cadáver. Eu já vou ter uma agravante. Eu já vou ter uma agravante aqui. Lembrando que se a pessoa... Não, esquece a ocultação de cadáver, que é crime separado. Vai agravar... Pode ser. Não, pode ser. Estou aqui me confundindo os neurônios. Ocultei o cadáver, eu agravo a pena aqui pela ocultação. Impunidade do crime, não quero que ninguém descubra. Por aí vai. Depois, aqui ainda falando das circunstâncias do crime. Crime à traição. Traição aumenta, né? Agrava a pena. Por quê, né? A traição vem de quem? Vem de quem você confia. Então, significa que a gente baixa a vigilância e essa pessoa aproveita dessa baixa vigilância para te matar. Crimes que acontecem, por exemplo, que vêm de pessoas que a gente confia, amigo, que confiou em você, e aí você comete o crime. Esses são os crimes à traição. Crime de emboscada. Eu crio uma armadilha. Dissimulação. Escondo, né? Eu dissimulo, faço, por exemplo, aqui nessa época de pandemia, né? Eu vou lá, me visto de agente de segurança, de vigilância, de alguma coisa da saúde, bato na porta da pessoa e falo, olha, eu vim verificar aqui se tem algum, se vocês estão cuidando direitinho, se está tendo isolamento certinho. Entro na casa da pessoa e levo as coisas e roubo a pessoa. Então, eu usei de uma dissimulação para entrar, né? Em casa, teve uma vez que aconteceu o seguinte, mas não era crime, né? Um rapaz bateu lá na porta de casa e só estava eu, porque eu nunca atendo, né? Eu largo minha mãe para atender. Agora que eu moro sozinha, eu tenho que atender. Mas eu lembro que eu fui lá na porta e um rapaz de avental branco, e era de manhã, tá? Para vocês não acharem que era uma entidade espiritual. Rapaz de avental branco falou assim, Sabesp. Eu falei, Sabesp? E, né, em casa tem uma varandinha lá na minha mãe, e eu já, aquela pessoa sociável, né? Olhei lá de cima, Sabesp. Eu falei, Sabesp? É. Eu falei, moço, tem um medidor aí, né? Que é a pessoa doce. Não, senhora, eu sou da Sabesp, eu quero conversar com a senhora. Aí, galera, falei, esse homem vai fazer eu descer, eu vou quebrar a cara dele. Aí eu desci, né, com o bico desse tamanho, eu abri o portão, aí ele, então, queria vender filtro de água para mim. Aí eu falei, o senhor não é da Sabesp, o senhor está querendo vender filtro de água, o senhor não pode fazer uma coisa dessa, o senhor não pode se identificar como Sabesp. Falei um monte pro homem, né, e aproveitei que ele era menor que eu, né, para ter essa valentia toda, e magrinho, né, que às vezes menor pode ser mais forte. E também do lado ali do lado de casa tinha um monte de vizinho, então eu falei, esse homem não vai fazer nada comigo, né? Falei, não é Sabesp, enfim. Imagina se um homem desse chega falando que é da Sabesp para adentrar
à minha casa e aí cometeu o crime. É uma dissimulação. Final da história, o homem foi embora e deve ter xingado até a 5ª geração da minha família, né? Ou outro recurso, ó que agravante, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Isso aqui agrava a pena. Recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Veja que nesse caso, o legislador está abrindo brecha para que o juiz coloque aqui um recurso que modificou, que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, né? Tá falando qual recurso? Não. Então, dentro do caso concreto, o juiz vai analisar as circunstâncias, se ele achar que aquele recurso dificultou ou tornou impossível a defesa, ele coloca aqui como agravante. Não está, então, na lei discriminado, mas existe a possibilidade aqui do juiz, então, colocar a agravante. Tem lei dando espaço para isso. Então, é a diferença do juiz inventar. Aqui a lei está falando outro recurso que dificultou, tornou impossível. Se o juiz aumentar aqui, ele tem que explicar que outro recurso foi esse. Por exemplo, a pessoa estava dormindo, né? Ou a pessoa estava amarrada, né? Impossível dela se defender, né? Ou o caso lá da Mersa Nakashima, tomou um tiro no queixo e desmaiou. E aí enfiaram ela de dentro da água, com carro e tudo. Como que ela consegue sair dali? Acordou e morreu afogada. Mais ou menos isso que aconteceu com a menina. Depois, com o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel que pode resultar de perigo comum. Aqui, como foi o modus operandi? Será que o crime foi cometido e não é homicídio, é qualquer crime? Foi feito com fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso, cruel? O que é meio insidioso? Escondido, insídia, vai ser escondido. Então eu vou lá e coloco bem a antena da televisão, sabe aquelas antenas antigas de ferro, perto da tomada e começa a dar um curto. Eu sei que o meu marido vai mexer naquela antena para arrumar. A hora que ele põe a mão na antena, ele fica grudado ali. Aí eu vou e falo, nossa, meu Deus, vou te ajudar. Jogo água em cima dele, aí ele morre. Né? Vejam, a insídia foi, eu escondi que ali estava dando curto e ele ia morrer, né? Olha que triste. As pessoas morrem, né? Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Olha lá, agrava o crime se for contra essas pessoas. Lembrando, ascendente, todo mundo, bisavô, bisavó, avô, avó, trisavó. Descendente, filho, neto, bisneto, trineto, irmão, pode ser irmão unilateral, só do mesmo pai, só da mesma mãe, ou bilaterais, mesmo pai, mesma mãe. Cônjuge, casou contigo, a pessoa teve a grande sorte. Só que dá para enfiar o companheiro aqui? Não, porque aí eu estou fazendo uma analogia em malam partem. Lembre-se que eu não posso piorar a vida da pessoa se não tiver aqui no código. Então, o nosso legislador precisa acrescentar ali o companheiro, se ele quiser que piore a vida dele como companheiro. Se o juiz colocar que era companheiro, então vai agravar a pena, a gente recorre falando que é uma analogia para pior. Eu estou usando o companheiro aqui, ele não existe, estou piorando a vida da pessoa. F. Abuso de autoridade ou prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação, hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Vejam, no caso do feminicídio, eu não posso piorar aqui, porque já está piorado ali pela qualificadora do feminicídio, no caso de morte da mulher. Então, eu não posso agravar aqui, só uso lá. Mas vamos pensar que
eu chamo a pessoa para dormir na minha casa. Ah, vem dormir aqui, poxa. A gente bate papo até tarde, dorme aqui. A hora que a pessoa pega no sono, eu aproveito e vou lá e arranco a cabeça dela com um machado. Matei. Né? Matei. E ela tá no chão para não sujar o sofá, né, gente? Suja tudo e tal. Tem que pensar nessas coisas. E aí eu aproveito da minha hospitalidade. Por quê? Aqui em casa, a hora que ela estiver dormindo, fica mais fácil de matar, né? Já que ela confiou e tá aqui, é mais fácil. Mato. Agrava a pena. Com abuso de poder, aqui, quando eu falo nessa autoridade, pessoal, seria um abuso de autoridade referente a quem tenha autoridade sobre a outra pessoa atribuída por lei. Por exemplo, os pais têm autoridade com os filhos, se for, por exemplo, um agente do Estado que tem autoridade sobre a outra pessoa. Esse aqui é prevalecendo-se do abuso. Você tem uma autoridade, você abusa dela, abuso de direito. Mas tem que tomar cuidado, porque se for pai contra o filho, já agrava aqui nessa primeira, então não posso agravar na segunda. Vejam que o legislador faz de uma forma como se não conseguir no primeiro, eu consigo no segundo, na segunda agravante. Depois, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Aqui, né, nós vamos lembrar daqueles casos, né, de qualquer tipo de religião que usa isso para poder praticar um crime contra um fiel, né? A gente vê cada caso escabroso lá, né, de situações de pessoas que são violentadas, estupradas ali, e fala assim, não, isso aqui eu estou te curando, né? Quando a gente fala ministério, a gente pode pensar em pastor, padre, qualquer tipo de curandeirismo que tem por aí, que a gente sabe que religião é um campo aberto no nosso país. Cada um professa a fé que quiser, ou não professa nenhuma fé, né? Também pode. Profissão, aquele médico, né, que a despeito de fazer uma inseminação artificial, estupra o cargo ou o ofício dessa pessoa, aqui ligado também à profissão, né? Nesses casos aqui, a despeito de ajudar, eu estou aproveitando dessa situação vulnerável para cometer o estupro, né? Ou para cometer qualquer tipo de abuso contra a pessoa. Agrava a pena. Depois, aqui já estamos acabando as agravantes, pessoal, segurem firme aí. Contra criança, contra maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Quem que é criança para o nosso código? Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que criança é de 0 a 12 anos incompletos. De 12 até 18 é adolescente. Então, crime foi cometido contra criança, então, nesse caso, vai ter uma agravante. Lembrando, caso de infanticídio, matar o próprio filho durante o parto ou logo após, já é criança. Então, não posso piorar a pena da pessoa aqui novamente. Maior de 60 anos, aí é o idoso, pelo Estatuto do Idoso, maior de 60. Enfermo ou mulher grávida, a pessoa está doente ou a pessoa está grávida, né? O legislador fez bem bonitinho aqui, separou doença de gravidez. Gravidez não é doença. Contra esses sujeitos passivos, essas vítimas aqui agravam a pena. E quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. Olha só, dos casos, né, de abuso de direito, né, perpetrado por, pode ser policiais, né, das mais diferentes esferas, porque quando a pessoa é presa, né, ela fica sob a tutela, a guarda do Estado. Então, se aquela pessoa for agredida ou morta e ela estava sob a tutela do Estado, o Estado responde. E aquela pessoa que fez isso, fora dos casos de legítima defesa, né, que a gente lembra que se teve legítima defesa não tem crime, ela vai responder com a pena gravada. Deu uma surra lá na pessoa, né, que estava algemada, vamos supor. Deu uma surra ali, ficou bravo. Nesse caso, vai responder com essa
agravante de pena. J, em caso de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. Aqui leva em consideração as circunstâncias do crime, né? Esse crime foi realizado em circunstância totalmente excepcional, nesse caso que dava maior incidência, vai ter agravante. Aqui a gente está no estado de, se a gente estiver no estado de calamidade pública, né, e autoriza que alguém entre na nossa casa lá para ajudar em alguma coisa, e ele usa isso para praticar o crime, agrava a pena. E aí, por fim, né, em estado de embriaguez pré-ordenada. O que é isso? Quando a pessoa se embriaga para ter coragem de praticar um crime. O álcool, né? O álcool, qualquer circunstância entorpecente, é um inibidor de freio moral, né? A gente vê que a gente fica mais simpático quando a gente bebe alguma coisa, né? Porque os nossos freios morais, eles são diminuídos, né? Então a gente fica ali mais contentinho, né? Às vezes a gente chega numa balada aí, né? Aí a gente chega numa balada, olha para os lados assim, você só vê gente feia, você fala, misericórdia, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí, se a pessoa já tiver mais ou menos a minha idade, já procura um lugar para sentar e já chega arrependido na balada. Eu sou assim, já chego arrependida. Aí sento. E aí eu fico, nossa, gente, aí eu penso comigo, esquentou o morro, os tatus saíram tudo e vieram para cá, né? Aí fico olhando as pessoas só julgando. E aí, eis que vem o primeiro drink. Vem drink, não, que é coisa de fresco. Vem cerveja. Aí eu tomo, primeiro tomo, segundo, terceiro, quarto, quinta, décima. Aí eu olho e fico, olha o Janequine ali. Olha o Thiago Lacerda. Olha o Bruno Gagliasso. Aí você já começa a ver todo mundo bonito. Olha como a bebida, ela tira seu freio moral, né? Depois que você vê a merda que você fez. Se você tiver, então, bebendo para praticar o crime, te dá mais coragem de praticar o crime. Essa é a embriaguez pré-ordenada. Então, prestem atenção. Embriaguez pré-ordenada é a embriaguez feita para dar coragem. Então, às vezes, nosso cliente chega para a gente e fala, eu vou falar que eu estava bêbado. Eu falo, opa, é pior, jovem. É pior porque se você bebeu para praticar o crime, isso é uma agravante de pena. E não raras vezes, eu vou contar para vocês que quando a gente começa a advogar, tem o dia da audiência e não raras vezes o réu vai bêbado para a audiência, que ele fica num desespero de ficar na frente do juiz, que ele precisa beber para ter coragem de estar lá na frente. Então, às vezes, você senta do lado do réu, aquele fedor de cachaça que ninguém aguenta, né? Principalmente devedor de alimentos. Ele vai e bebe para ter coragem de participar da audiência. Eu, primeira vez, eu fiquei chocada, depois eu falei, olha, então isso aqui é para dar coragem para a pessoa. Acontece, né? Aí depois você vai empurrando a pessoa de volta lá para casa dela, depois que ele participou da audiência. Embriaguez pré-ordenada, então, agrava a pena. Depois, agravante em concurso de pessoas. O que significa isso? Mais de uma pessoa praticando o mesmo crime. As duas pessoas se associam. Duas ou mais pessoas se associam para praticar o crime. O que acontece? A pena ainda será ainda agravada em relação ao agente que promove, organiza a cooperação de crime ou dirige a atividade dos demais. O cabeça da história aqui, o mentor intelectual do crime, quem promoveu o crime, vai ter a sua pena agravada. Né? Pega duas pessoas e fala assim, vamos ali matar meus pais, eu vou dar um dinheiro para você e para você eu vou dar meu amor eterno. Vamos! Na hora da dosimetria da pena, quem foi o que fez, quem promoveu o crime, vai ter uma agravante maior frente aos outros dois. Então, vai ter uma pena piorada aqui para essa pessoa. Também agrava a pena quem coage ou induz a outrem à execução material do crime. Vamos lá, se você não fizer isso comigo, eu vou
fazer uma outra coisa com você, vou contar para todo mundo tal coisa, vou mandar esse print aqui. E aí, estou coagindo ou despertando, induzindo, fazendo com que nasça a ideia nessa pessoa de praticar o crime comigo. Instiga é reforça uma ideia já existente ou determina cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Aqui eu mando o meu filhinho de 8 anos, né? A gente está na casa da visita, aí eu vou lá e mando o meu filho ir ali pegar aquele relógio que está bobeando ali. Vejam, a criança, ela não é punível, mas eu serei punível se eu fizer isso, já que eu estou usando de uma criança para fazer isso. Ou um deficiente mental, né? Facilmente manipulável aqui. Alguém perguntou alguma coisa, gente? E por último aqui, na agravante de concursos, a gente vai chamar de mandante o mercenário, né? Crime mercenário. Quem executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Eu vou agravar minha pena se eu fiz o crime, se eu cometi o crime, eu participei porque eu queria dinheiro. Então a gente vai chamar de crime mercenário. Participei do crime ou executei sozinho. Agrava a pena. E as circunstâncias atenuantes? A gente já viu todas as circunstâncias que agravam. E as circunstâncias que atenuam, ou seja, diminuem de 1/6? Vamos lá rapidinho, que são poucas. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. 1. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Prestem atenção. Aqui nós vamos chamar de menoridade relativa. A menoridade relativa é uma atenuante. Quem que é menor relativamente? Aquele que tem 18 anos completos até 21 anos incompletos. Então, dos 18 aos 21, se o agente, na data do fato, no dia que cometeu o crime, tinha essa idade, ele já começa com uma diminuição, já que o nosso legislador entende que ele não está moralmente formado até os 21 anos. Essa é a menoridade relativa. E quando os nossos políticos ficam discutindo a diminuição da menoridade, como estava o ano passado, é para tirar essa menoridade relativa do código, viu, pessoal? Não se enganem. Essa menoridade relativa pode ser tirada a partir de lei, não precisa mudar a Constituição, né? Já que há vozes expressivas na doutrina que não conseguem modificar a menoridade penal lá na Constituição. Mas essa aqui consegue diminuir, pode tirar. Acabou essa atenuante do menor de 21 anos. O que significa se essa pessoa, na data do fato, tinha menos de 21 anos? Automaticamente a pena dela cai de 1/6. Ou maior de 70, a gente vai chamar de septuagenário, Maluf, o Sarney, todo mundo lá, septuagenário, mas aqui é quando? Isso aqui é pegadinha, na data da sentença. O menor relativo tem que ser na data do fato, e o septuagenário, aquele que tem mais de 70 anos e um dia, na data da sentença. Então, se na data da sentença ele tiver 69, não adianta. Tem que ter passado uns dias ali dos 70 anos, um dia pelo menos. Então, data do fato, menor de 21. Data da sentença, maior de 70. Depois, atenua a pena o desconhecimento da lei. Opa, peraí. Aí a gente vai ter que dividir em 2 aqui. O que é atenuante do desconhecimento da lei? Olha lá, uma atenuante vai estar aqui. Aí eu coloquei de um lado atenuante e do lado o erro de proibição, que a gente aprende lá na teoria do crime, que vai isentar de pena ou reduzir a pena. Que aqui o erro de proibição é uma causa excludente da culpabilidade. Vamos ver a diferença, então, desse desconhecimento da lei e desse erro de proibição, causa de exclusão da culpabilidade, o terceiro pé do banquinho.
que é ignorância da lei? Eu vou dar o exemplo para vocês. A, sem saber ser contravenção penal, não tinha a mínima ideia, provoca fumaça em seu quintal todos os dias. Todo dia esse safado queima o lixo. Em vez de colocar o lixo lá fora, ele toca fogo no mato, toca fogo lá no quintal da casa dele. Acaba com a vida dos vizinhos ali. E ele não sabia que isso era uma contravenção penal, serve como atenuante de pena. Nós temos que lembrar que se ele tiver desconhecimento da lei, lembrando que o desconhecimento da lei está na lei de introdução às normas do direito brasileiro, é inexcusável. Então não vai ter desculpa. Porém, consigo atenuar a pena se eu convencer o juiz que ele não sabia e não tinha como saber. Eu atenuo. Vamos lá, quando eu isento de pena ou diminuo? Exemplo, B, mesmo sabendo que homicídio é crime, acredita que não alcança a eutanásia. O que é isso aqui? Vamos pensar, né, naquela situação em que a pessoa está sofrendo muito e implora para que alguém desligue seu aparelho. Pode fazer isso? Não! Antecipação da morte não pode. Aí a gente lembra daquela história dos dois irmãos que se envolveram num acidente de carro e quem estava no passageiro ficou tetraplégico. Isso é uma história real. E aí ele ficava falando para o irmão ficou ileso. E ele condenava muito o irmão. Ele dizia que queria morrer, que não queria ficar naquela situação. E aí, noite e dia, ele falava para o irmão, me mata, desliga esses aparelhos, você me pôs nisso, você me tira disso. E aquele irmão ficou profundamente perturbado com isso. E desesperado, aceitou o que o irmão pediu, implorava para ele noite e dia, e desligou o aparelho. Fez o que o irmão queria. Aplicou a eutanásia no irmão. É um crime? Sim, é um crime doloso contra a vida, né? Vai lá para o tribunal do júri. E aí, pessoal, olha só, pode acontecer aqui uma isenção de pena ou uma redução nessa pena, né? Olha lá, aí a gente vai lembrar, se for inevitável, isento o agente de pena. Se evitável, reduz a pena. Nesse caso aqui foi para o tribunal do júri, e eu tenho lembrança que os jurados absolveram esse irmão aqui por essa circunstância. Vamos aqui, então, o próximo, desconhecimento da lei. Difícil provar esse desconhecimento da lei para ter atenuante, né? Mas a gente tenta. Marisa, Pois não? eu queria saber se nesse caso que você falou, se familiariza com perdão judicial. Não. Não, né? Não, nesse caso aqui, Só para não confundir. porque o perdão judicial é só para crime culposo. Para crime doloso, não. Ok. Tá bom? Aqui, mais circunstâncias que atenuam a pena. Ter cometido crime por relevante valor social ou moral. Olha só, pessoal, o motivo dele ter cometido esse crime é algum valor relevante para ele ou algum valor relevante para a sociedade. O exemplo aqui, para vocês entenderem, é a pessoa vai lá e mata o estuprador da filha. É um relevante valor moral para ele. Falou, não, você não vai ficar aí preso numa boa por pouco tempo. Eu vou te matar. E aí, é crime? Sim, só que daí, reconhecendo essa atenuante aqui, diminui. Relevante valor social, extrapola a esfera da pessoa. Esse valor é relevante para toda a sociedade, para toda a comunidade, né? Eu lembro do exemplo que meu professor deu na minha faculdade, que ele falou que a gente está lá no aeroporto e encontra o Bin Laden, mata o Bin Laden, relevante valor social. Mas vamos pensar aqui que essa pessoa é um justiceiro lá da rua e ele vai e mata uma pessoa que é acusada de estuprar as criancinhas quando sai da escola. Relevante valor social. Então, esse aqui cometeu crime em prol da sociedade e o outro, quando fala relevante valor moral, é importante para ele. Essa é a diferença. B, procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, após o crime,
após o crime, a evitar-lhe ou minorar as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Lembram-se, pessoal, que a gente estudou, e tem um pessoal ainda que não estudou, em Direito Penal 1, que a gente fala do arrependimento eficaz e da desistência voluntária. Só que tanto o arrependimento eficaz como a desistência voluntária é antes de consumar o crime. E aí, o que acontece ali? Vai estar no artigo 15 do Código Penal. A gente não responde por aquele crime só pelos atos que praticou. Nesse caso aqui, já houve a consumação do crime, mas eu procuro diminuir, né? Diminuir. Eu vou lá e dou uma porrada na cara da pessoa, a pessoa cai, tá lá, já configurou lesão corporal. Mas eu saio correndo com ela e levo ela para o hospital. Então, ó, de forma espontânea, eu, logo após o crime, eu quero evitar que tenha um resultado pior ou diminuir as consequências, ou reparo o dano antes do julgamento. Eu já tenho uma atenuante. Essa atenuante aqui é bem menor, atenua menos do que uma desistência voluntária, um arrependimento eficaz, mas já é uma salvaguarda para aquele que tenta reparar o dano. C. Cometido crime sob coação de que poderia resistir ou em cumprimento de ordem ou de autoridade de superior ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Aqui a gente tem que separar em partes. Comete o crime sob coação a que podia resistir. Aqui a pessoa vai e comete o crime porque ela está orgulhosa, né? Alguém está mandando, ela vai e faz, mas ela poderia não ter feito. Alguém está lá e fala assim, acelera mais, ou bate mais. Ele poderia ter resistido e não resistiu, mas ele estava sob alguma coação de alguém estava mandando ele fazer. Mas só atenua, por quê? Porque ele podia resistir, ele conseguia se determinar. Então a gente vai solicitar como advogado, né, como defesa, a gente solicita essa atenuante quando teve algum tipo de coação. Era o pai, era a mãe mandando, era o chefe mandando fazer, alguma coação ali que ele podia resistir. Se fosse o caso de trabalho, né, eu tenho aqui, ó, o cumprimento de ordem do superior. Eu sei que está errado, mas eu vou perder meu emprego? Eu vou fazer isso, por exemplo, eu vou desviar esse dinheiro aqui, já que ele está mandando, porque se eu não fizer isso, eu vou ser mandado embora. Aí a pessoa prefere praticar um crime do que ser mandado embora. Se descoberto o crime, tem essa atenuante de pena aqui. Estava cumprindo a ordem do meu superior. Mas você sabia que estava errado? Sabia. Então, nesse caso, posso diminuir sua pena, não vai se isentar de pena. Ou sob influência de violenta emoção provocado por ato injusto da vítima. Vejam que a violenta emoção aqui, né, aparece lá no homicídio e aparece aqui também como atenuante, né? A vítima provocou e ele ficou num estado de violenta emoção. Atenua a pena a violenta emoção, mas tem que provar que o ato foi injusto da vítima, né? Por exemplo, a vítima deu o primeiro tapa. E aí você cobriu a vítima de porrada, né? Então, vai ter uma atenuaçãozinha, né, gente? Aquele povo que dá um boi para não entrar na briga, mas dá uma boiada para não sair, né? Mais ou menos assim. D, essa D é importante. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. A confissão, pessoal, é uma atenuante de pena. Então, quando a gente está no processo penal, a gente vê quais são as provas que já estão sendo feitas, já que a última pessoa a falar é o autor do crime. Então, a gente dá uma olhada nas provas e vê se tem prova para condenar. Se tiver prova para condenar, a gente vai e fala para o réu. É melhor você confessar, porque eu tenho uma atenuante de pena, né? E a gente sempre tem que bater um papo com o criminoso e dizer para ele, olha, eu sou a única mão estendida para você nessa hora. Então, para mim, você não minta. Se você quiser não confessar, é um direito seu e eu vou lutar com as armas que você me der. Mas
para mim, você tem que falar a verdade. E nós, advogados, nunca podemos ir contra a vontade. Se ele confessa para a gente o crime, mas na hora ele não quer confessar para o juiz, é o direito dele, a gente vai tentar diminuir por outras circunstâncias atenuantes aqui, não da confissão. Mas se a gente analisar e falar, olha, com essa confissão eu vou diminuir ainda mais sua pena, compensa ele confessar, já que o conjunto probatório está contrário a ele. E vejam a importância que até virou súmula. Se o juiz usar a confissão dele como base para condenação, é obrigatório diminuir a pena, mesmo se ele só confessou em sede policial. Lá, então, na delegacia de polícia, ele confessa. Chegou no juiz, ele vai ser ouvido novamente, dessa vez com o advogado dele do lado, promotor, carpetinho, senhor, por favor, senta aqui. Nessa hora, ele, não fui eu, negou. Mas o conjunto probatório está todo contra ele. Nesse caso aqui, a confissão, lá na hora do flagrante, ele foi e confessou, né? Aquela circunstância que está lá apavorado, confessou, vai ser se for levado em consideração pelo juiz, precisa, então, ter a diminuição da pena. Isso é uma súmula. E eu coloquei o asterisco aqui para lembrar dessa súmula aqui sobre confissão. Olha lá. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, condeno com base na confissão, o réu fará jus à atenuante do inciso 3º, a linha D do Código Penal. Então, não importa se ele confessou lá no inquérito policial e depois não confessou mais, desmentiu, que hora que ele viu essa confissão. Se o juiz levar em consideração essa confissão, precisa diminuir a pena. Então, já é uma súmula aqui. O STJ manda aplicar. Porque, às vezes, a gente vê sentença que o juiz não quer aplicar a confissão porque ele desmentiu em sede judicial. Mas se ele levou em consideração algum momento que a pessoa falou, o réu faz jus à diminuição. E crime cometido sob influência do estado de multidão ou tumulto que não provocou. Aqui a gente lembra dos adolescentes, né? Quando eles estão em grupinho, eles são muito mais corajosos, destemidos, vida louca, né? Por quê? Porque a multidão nos dá chance, né? Mas se esse crime for cometido nessa multidão, um tumulto, um auê, né? Um babado, uma muvuca, que não foi você que provocou, sua pena é diminuída. Vamos pensar, você está ali passeando no shopping, eis que escuta uma explosão. Alguém explodiu um vaso sanitário lá do shopping com uma bomba. Fica aquele povo saindo correndo de tudo que é lado, a fila da casquinha do McDonald's se desfaz. O que você pode fazer? Comprar uma casquinha? Não, você sai correndo. Mas nisso você sai correndo, você bate um, bate outro, vai derrubando todo mundo. Pode responder por algum crime ali, se você abusou desse direito? Sim, mas vai ter uma atenuante de pena, já que você não provocou aquela bomba, né? Aquela bomba no banheiro. E sobre a confissão, e por fim, né, última observação da aula de hoje. A pena poderá ainda ser atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente na lei. Olha só, né, o artigo 66 falando aqui que se for para benefício do réu, o juiz pode levar em consideração alguma circunstância relevante, mesmo se não tiver na lei, ó. A pena ainda poderá ser atenuada por uma circunstância que não está na lei. E aqui eu tenho um exemplo, né, que eu tirei aqui do livro do Kleber Masson, que ele fala da tal da co-culpabilidade. O Estado fazendo meia-culpa com aquele que está respondendo pena, né? A gente pensa o seguinte, né? A pessoa que nasceu dentro de um lugar onde só tinha criminosos, né? Vamos pensar numa criança que nasce num lar em que todo mundo é criminoso, todo mundo comete crime, os vizinhos ali, né? É vizinho de uma boca de fumo,
o Estado não conseguiu chegar onde ele está morando, não tem água encanada, não tem saneamento básico, e as raras vezes que eles veem o poder estatal é para repressão, né? Então ele começa a acreditar que o policial é o mal e o traficante é o bonzinho, já que o traficante que põe a comida na mesa dele, porque o poder público não conseguiu chegar ali naquele lugar, uma comunidade dominada pelo tráfico. Então, nesse caso, a doutrina dizendo que o Estado tem que fazer uma meia-culpa com essa pessoa que cresceu envolta da criminalidade, porque o Estado falhou em trazer para essa criança, esse adolescente, agora esse adulto, o seu poderio. Olha, o lado correto é esse. Ele não teve essa visão e a família dele também não teve, então uma co-culpabilidade. Diminua apenas se essa pessoa não teve nenhuma perspectiva de interação estatal. É uma tese nova, né, vinda da Defensoria Pública, mostrando que existem pessoas que simplesmente nunca tiveram o amparo estatal e por isso que enveredaram para o mundo do crime, né? É a tese aqui levantada para dar o exemplo nessa atenuante aqui que não existe no código, né? Que não existe no código. E aí agradeço a companhia de todo mundo. Vejam que a letra da lei, a segunda parte aqui da dosimetria de pena, causas de aumento e diminuição, não, desculpa, causas de agravante e atenuante. Na aula que vem a gente fala da última parte da dosimetria, que é mais simples, como que escolhe o regime de cumprimento de pena. Vejam que já conseguimos ir para a terceira fase. Aí a gente pode até fazer um exercício aqui com vocês, para a gente poder calcular a pena aqui, e vai ser bem interessante aqui para nós. Dúvidas, problemas, questões, estou à disposição de vocês, galera. Deixa eu só parar a gravação aqui, porque fica. Então, deixa eu dar agradeço, então, e tenha um excelente dia. Deixa eu parar.